Fala galera, tudo bem com vocês? Bora continuar a resolução da FUVEST 2021, primeira fase? Eu sou o professor Alex Fonseca, titular do canal Corolário do Saber, e estou trabalhando exclusivamente para você que tem dificuldade em física e matemática, que de alguma maneira, no ano de 2020, sofreu com toda essa bagunça que esteve a educação brasileira. Trabalhando para que você possa enfrentar os desafios dos vestibulares e superar esse bloqueio em aprender exatas, matemática e física, desmistificando a ideia de que são disciplinas impossíveis, difíceis. Bora comigo para o vídeo, então. Bom, pessoal, já estou aqui devidamente posicionado. Vamos iniciar, então, a resolução da questão 49, caderno V, página 15, beleza? Se vocês baixaram a prova aí, é fácil para localizar. Página 15, caderno V. A questão 49 é uma questão que trata de ondas estacionárias em cordas tensas ou cordas esticadas. Infelizmente, esse é um assunto que a maior parte dos estudantes de escolas públicas não tem acesso. Como o meu público é você que está estudando numa escola pública e que sempre sofreu com física e matemática, presta atenção que eu vou tentar detalhar o máximo possível num vídeo curto sobre ondas estacionárias. Nós já vimos o que é uma onda em vídeos anteriores dessa playlist. Se você não viu, recomendo que assista. Vamos deixar aqui um papel quadriculado para ficar fácil a gente trabalhar. O que é uma onda? Uma onda é uma perturbação que se propaga, transportando energia de um canto para o outro, sem transportar matéria. E o que é uma onda estacionária? É uma onda produzida pela junção, pela superposição, pela sobreposição de pulsos emitidos e pulsos refletidos. Nossa, professor, pulso? Quando você tem uma corda esticada e você chacoalha uma vez, uma única vez, você formou um pulso. Então, você tem aqui uma corda, ó, e chacoalhou, você formou um pulso. A corda está esticada, sua mão foi para cima, para baixo e voltou, você formou exatamente isso que você está vendo na corda aí. Aí, este pulso, ele vai se propagar, certo? E você está aqui, ó, gerando a onda. Se a corda estiver presa numa parede, quando ela chegar lá, ela vai bater e vai refletir, certo? E vai refletir desse jeito aqui, ó. Vou desenhar ela refletida com outra cor, tá? Em azul. Essa é a refletida. Se você continuar chacoalhando com a sua mão, você vai ter novos pulsos sendo gerados que vão se cruzar no meio do caminho com os pulsos refletidos. Dependendo da circunstância, você pode ter a formação do que nós chamamos de ondas estacionárias. E as ondas estacionárias, pessoal, elas podem ser desse jeito assim, ó. Imagina você aqui, a parede aqui, e você chacoalhou a corda, está chacoalhando o tempo todo a corda, e aí você vai ter isso aqui, ó. Isso é uma onda estacionária no que a gente chama de primeiro modo de vibração ou primeiro harmônico. Primeiro harmônico. Se você não entendeu muito bem a formação de ondas estacionárias, vai lá no vídeo, deixa um comentário. Escreve para mim, professor, precisaria de uma aula mais detalhada sobre ondas estacionárias, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para que você possa receber sempre os meus vídeos. Façam comentários pedindo, esclarecendo para mim o que você está entendendo, o que você não está entendendo. Isso ajuda muito para que eu possa dar feedback. E eu respondo todos os comentários, beleza? Bora continuar. Você também pode produzir, dependendo da velocidade que você chacoalha, dependendo da frequência que você chacoalha a sua mão, você pode produzir um outro padrão, que é este aqui, ó. Esse cara é chamado de segundo harmônico. E se você aumentar a frequência de vibração da sua mão, você vai produzir o terceiro harmônico.
terceiro harmônico. Vamos parar para pensar e olhar a figura? Isso aqui, ó, é a parte gordinha, é o que a gente chama de ventre. Eu vejo um ventre só no primeiro harmônico. Aqui eu vejo 2 ventres, segundo harmônico. Aqui eu vejo 3 ventres, terceiro harmônico. E assim sucessivamente. Ou seja, para você saber qual é o harmônico, basta contar quantas barrigas ou quantos ventres tem a onda formada na corda. Maravilha? Só para complementar um pouquinho o estudo das ondas estacionárias. Uma onda estacionária, ela possui ventres e nós. Isso aqui é um nó, nó. Ó, nó, nó, nó. Nó, nó, nó e nó. Esses pontos pretos são os nós. Os nós são pontos estáticos da corda que não saem do lugar. Todos os outros pontos da corda saem do lugar. Vou fazer só na primeira figura, tá, turma? Ó, essa corda, ela tá passando por esse lugar aqui, depois por esse lugar aqui, aí ela fica reta, aí ela vai passar por aqui, vai passar por aqui, até que ela chega na outra extremidade. Como nossos olhos não conseguem perceber toda essa vibração, a gente percebe mais acentuadamente as extremidades, ou seja, eu percebo muito bem a corda quando a corda está aqui em cima, e também percebo muito bem a corda quando a corda está aqui embaixo. Mas ela não está nos dois lugares ao mesmo tempo. Ou ela está em cima, ou ela está embaixo, ou ela está em qualquer outra posição no meio do caminho, conforme eu desenhei. A história é, a formação de ondas estacionárias é muito peculiar. Ela depende de um casamento perfeito entre o chacoalhar da fonte geradora, que no meu exemplo foi a sua mão, certo? No exemplo da FUVEST é um gerador de frequência, certo? Com os pulsos refletidos. Então, eu preciso ter pulsos emitidos e pulsos refletidos casando perfeitamente para formar a onda estacionária. Eu sei que não deu para ficar muito claro isso, mas um detalhamento mais completo de ondas estacionárias em cordas não caberia num videozinho de 20 minutos, tá bom, turma? Me perdoem aí. Vamos fixar principalmente na ideia de nós, ventres. Então, a parte gorda é o ventre, 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 os nós, certo? E a ideia do harmônico. Como é que eu sei qual é o harmônico? É só contar as barrigas, é só contar os ventres. Uma vez entendido que é uma onda estacionária, vou apagar tudo isso aqui, turma. Vou apagar tudo, tá? Pronto. Vamos tentar resolver o nosso problema, lembrando ainda mais 2 detalhes sobre ondas, certo? Vamos lá, então. Eu tenho uma onda formada numa corda. Digamos que a minha onda esteja aqui assim, né? Ó. Certo? Uma onda formada numa corda. Vamos continuar desenhando aqui. Certo? Vamos seguir a corda contando a partir daqui, ó. Veja que esse ponto está num lugar diferente do primeiro, esse está num lugar diferente, diferente, diferente. Nenhum desses pontos repetiu o lugar ainda, ó. Nenhum desses pontos repetiu o lugar, ó. Opa, esse aqui repetiu. Lembra que isso aqui, ó, isso aqui é lambda. Lambda. Distância entre 2 pontos consecutivos repetidos. Comprimento de onda é a distância entre 2 pontos consecutivos repetidos. Maravilha? Vamos representar essa onda, então, de forma estacionária. Pronto, agora eu vejo os ventres, vejo os nós. Reparem que um lambda, ou seja, um comprimento de onda inteiro, pressupõe 2 ventres sucessivos.
2 ventos sucessivos. Então, essa medida que eu vou destacar agora aqui, ó, esta medida aqui, é meio lambda, é metade de uma onda. Isso aqui é lambda sobre 2. Certo? Metade do comprimento de onda. Maravilha. Vamos ler rapidamente a figura, perdão, vamos ler rapidamente o texto e nos atermos à figura, tá? Ondas estacionárias podem ser produzidas de diferentes formas, dentre elas esticando-se uma corda homogênea fixa em 2 pontos, separados por uma distância L, e pondo-a a vibrar. Então, para formar uma onda estacionária, eu ligo uma ponta da corda num vibrador de onda, penduro na outra extremidade um pezinho. Então, eu tenho uma ponta da corda ligada aqui no vibrador de onda, que é uma haste que vai ficar subindo e descendo, certo? E a corda passa por uma roldana aqui, ó, e é ligada a um peso, a um bloquinho, certo? E aí, eu tenho aí a onda refletindo nessa parte, casando com a gerada nessa parte. Então, pulsos gerados, pulsos refletidos, vão formar a onda estacionária. Então, o que vocês estão vendo na figura aí é uma onda estacionária, certo? Uma onda estacionária de quem? De primeiro harmônico. Primeiro harmônico. Certo? Por quê? Porque só tem uma barriga, primeiro harmônico. Aí o que o texto fala? O texto fala que a corda tem um comprimento L, está bem claro ali, comprimento L, e ele fala que o gerador está vibrando na frequência F1 quando está suspenso o bloquinho de massa M0. Então, primeira situação. Primeira situação. Que é a situação dada na figura. Eu tenho aqui um bloquinho de massa M0, certo? Então, a massa é M0, certo? A frequência de vibração é F1, certo? E se você olhar para a figura, eu tenho que a metade do lambda, lambda sobre 2, corresponde a L. Lambda sobre 2 corresponde a L. Certo? Olha para a figura da FUVEST, olha para a minha figura, ó, lambda sobre 2 é um olhinho só, uma barriga só. Lambda sobre 2. Certo? E aqui a FUVEST diz que isso vale L, esse comprimento vale L. Então a corda tem comprimento L, certo? E o estado do primeiro harmônico está lá marcado. Se você prestar atenção aqui, ó, multiplicando em cruz, você vai ver que lambda corresponde a 2 vezes o L, que é o comprimento da corda. Isso é característica básica do primeiro harmônico. Quando uma corda está vibrando no primeiro harmônico, o comprimento de onda é o dobro do comprimento da corda. O comprimento de onda produzida é o dobro do comprimento da corda. Bom, a gente já tem esses dados aí, certo? Aí ele fala o seguinte, ele fala que numa segunda situação, a massa que está suspensa vai ser trocada. A massa da segunda situação vai passar a ser N maiúsculo. Ele fala isso no texto, certo? E a frequência ela passa a ser o dobro. Ele fala que vai ter uma nova frequência F2, que é o dobro de F1. Então a frequência é o dobro da primeira frequência, certo? Para que a corda continue vibrando no primeiro harmônico. Se ela vai continuar vibrando no primeiro harmônico, eu continuo tendo lambda igual a 2L. Ou seja, mudou a frequência, mudou a massa, mas não mudou
o comprimento de onda. Certo? Agora, ele fala lá no note e a dot uma coisa importante. Ele fala que a velocidade da onda que está se propagando na corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão. Então, vamos anotar o que ele fala. Ele fala assim, ó, V é proporcional assim, ó, proporcional à raiz quadrada da tração ou da tensão. E você se lembra também que V é igual lambda vezes F. Vamos dar uma lambida na ferida. Certo? Isto aqui, gente, vai ser importante para a gente continuar a resolução do exercício. Então, bora lá. Bora pegar a primeira situação e a segunda situação e aplicar essa ideia nas duas situações. Certo? Bora comigo, ó. O que eu tenho na primeira situação? Que a velocidade é proporcional à raiz quadrada da tração. Mas eu sei que a velocidade também é lambda f. Então, eu vou pegar aqui, ó. V é igual a lambda f. Peguei a segunda equação. V é igual a lambda f. Situação 1, 1, 1. Certo? O que eu vou fazer no lugar do V? No lugar do V, eu vou escrever raiz quadrada da tração, que é igual lambda. Quem é lambda? Lambda é 2L vezes F1. Tranquilo até aqui? Acontece, turminha, acontece. Vamos relembrar a mecânica aqui no rascunho. Vou fazer um rascunho, tá? Quando eu tenho um bloquinho que tem uma certa massa, eu tenho para baixo um peso e para cima uma tração. Se o bloquinho está parado, a tração é igual ao peso. Tração é igual ao peso, que é igual a mg. Certo? Isso é mecânica. Beleza? Então vamos lá. Raiz quadrada de m0, que é a situação 1, vezes g, é igual a 2L vezes a frequência 1. Bom, cheguei aqui, né? Isso é importante. Vamos deixar isso guardadinho aqui para usar depois. Agora vamos fazer a mesma coisa para a situação 2. Ó. V2 é igual a lambda 2 vezes F2. Quem é V2? É a raiz quadrada de T2, que é igual a lambda 2. O lambda 2 continua sendo 2L. Vezes a frequência 2, que é 2 vezes a frequência 1. Certo? Mais uma linha. Raiz quadrada de emissão G. A tração 2 é igual ao peso 2, e o peso 2 é emissão G. Certo? Emissão G. Então, vamos lá. Isso aqui é igual a 4L vezes F1. Certo? Bom, vou apagar o meu rascunho e vou finalizar a resolução aqui. Dá uma olhada. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui. Pegando a equação 2, eu tenho raiz quadrada de emissão G é igual a 4L sobre F1. Certo? Pegando a equação 1, eu tenho raiz quadrada de M0 vezes G é igual a 2L F1. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos dividir os dois lados. Se eu divido uma pela outra, eu continuo tendo uma igualdade. Sim ou não? Então, vou ter um único sinal de igual aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Vou cortar o F1. Vou cortar o L. Certo? Vou cortar o 4, o 2, vai sobrar 2 aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo?
Agora vamos fazer o seguinte, vamos reescrever o que sobrou. Vou mudar de cor aqui, ó, para azul de novo. Eu tenho raiz quadrada de mzão g sobre... Eu podia fazer mais direto, tá? Estou fazendo devagar para você não se perder na matemática. Sobre raiz quadrada de m0g é igual a 2. Agora eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Gente, eu sei que dá para fazer bem mais rápido, tá? Talvez alguns de vocês digam, dá para fazer muito mais rápido. Eu estou fazendo bem devagar para que todos consigam acompanhar a minha ideia. Quando eu elevo uma raiz ao quadrado, desaparece a raiz. Então vai sobrar assim, ó, mzão g sobre mzinho g é igual a 4. O que eu vou fazer com g? Cortar. O que sobrou? Sobrou o que ele perguntou. Ele perguntou aqui, ó, quanto que é mzão sobre mzinho? Então, mzão sobre mzinho 0 é igual a 4. Alternativa E. Beleza, turma? Espero ter ajudado, viu? Lembrem-se de se inscrever no canal. Comentem as dúvidas de vocês. Se quiserem, pode fazer qualquer crítica, beleza? Deixe seu like, ative as notificações. Grande abraço para todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.